slide aqui para vocês, para que possamos começar. Pois bem. Oi, Aline. Boa noite. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Como é que vocês estão animados aí para o feriado de amanhã? Não tem feriado. Descobri hoje que tinha feriado, não sabia. Fui surpreendido com esse feriado aí. Deixa eu ver, tá baixo aí, ô Alisson? Tá baixo para todo mundo? Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar o volume. Deixa eu dar uma olhada aqui, um minuto, gente. É feriado amanhã, cara. Feriado. Deixa eu ver aqui, gente. Microfone. Eu vou continuar falando aqui. Vocês me fazem melhorar aí. Vou trocar o microfone. Vamos ver se resolve alguma coisa. Aí, se der uma melhorar, vocês me falam. Se não melhorar, vamos ter que ver o que fazemos. Bom, mudei aqui. Continua a mesma coisa? Ou houve alguma melhora? Se precisar, eu falo mais alto também. Não tem problema, não. Melhorou, gente? Ou continua a mesma coisa? Boa noite, Pedro. Me dá um retorno aí. Agora está pior ou está melhor que antes? Ó, vamos lá. Assim, tá mais limpo assim? Tá. Vocês querem que eu fale um pouco mais alto? Esse tom assim, mais ou menos, tá bom ou não? Vamos lá, eu vou seguir aqui. Se tiver ruim, vocês me avisem, hein? Se tiver ruim de acompanhar aí, tá bom? Bom, só relembrando aqui, ó, rapidamente, para quem também não viu a aula passada, nós começamos a falar sobre comportamento organizacional, não foi? Foi isso aí. E aí, dentro dessa ideia, eu dei o conceito, né, de comportamento organizacional, que é um campo de estudo, que vai investigar o impacto que os indivíduos, os grupos e a própria estrutura da organização têm sobre o comportamento dentro delas, né? Para usar isso, né, no sentido de promover uma melhoria da eficácia lá dentro do trabalho, tá? Aí, né, nós vimos, desdobramos esse conceito, demos exemplos e falamos dessas três determinantes aí, que é o indivíduo, o grupo e a estrutura, né? A estrutura é a própria organização, o funcionamento dela. O indivíduo é cada sujeito que está ali dentro fazendo o seu trabalho, né? E o grupo é a reunião destes indivíduos, né? Que pode ser ou pequenos grupos, ou grupos maiores, né? Ou um grupo só. Alice disse que está cortando. Eu vou tirar a câmera um pouquinho aqui, né? Pode ser que a internet esteja ruim, faz um pouco sem câmera hoje. E aí, né, a partir destes três elementos, dessas três determinantes, né, nós conseguimos perceber exatamente o que, né, nós entramos na realidade aí para compreender o que exatamente esse trem estuda, né? Esse trem de comportamento organizacional. E aí eu ia começar a falar, né, mas acabei a aula antes disso, sobre, né, o que as pessoas fazem nas organizações e a maneira como isso afeta o desempenho delas, né, das próprias pessoas e das organizações. Tá? Então, veja só,
né? Nós paramos exatamente aqui, que é um momento que eu vou mostrar para vocês qual é a importância, né, de estudarmos o comportamento organizacional dentro de uma estrutura organizacional, dentro de uma organização. Aí pode ser uma organização do setor privado, do setor público, tá? Tanto faz. Qualquer tipo de organização. Eu dei boa noite para a Nilza. Nilza, boa noite. E aí? Boa noite, professor. Boa noite, seja bem-vinda. Agora que eu vi que você estava no slide, aí eu não tinha visto que você tinha chegado. E aí, gente, por que é tão importante estudar isso? Bom, primeiro, comportamento organizacional ele serve para a gente entender o trabalho, né? Trabalho em que sentido? As tarefas e a carga de cada pessoa, bem como a execução, né, e a avaliação dessas tarefas. Então, olha só, é muito importante a gente perceber que quando o trabalho ele está desregulado, ou ele está desproporcional, né? Uma pessoa está fazendo mais trabalho do que a outra, vocês já devem ter passado por isso no ambiente de trabalho de vocês. Quando o trabalho fica muito pesado para uma pessoa, é porque normalmente as outras não estão fazendo, ou outras não estão fazendo a sua parte, né? Então, quando a gente tem uma situação em que um funcionário, um servidor está sobrecarregado dentro do seu ambiente de trabalho, provavelmente tem gente ali que não está fazendo o que tinha que fazer, né? Ou, às vezes, a própria estrutura organizacional da empresa está errada, ou do setor público está errado, né? Tem menos gente, né, do que deveria ter, tem uma quantidade de pessoas a menos do que aquela necessária para fazer o trabalho, tá? Então, pode ser também isso. Mas, em geral, quando tem carga excessiva para uma pessoa, é porque outras não estão fazendo a sua parte, né? Por que isso é muito importante aqui? Porque, vê só, eu acho que ninguém, né, gosta de trabalhar além do necessário, né? Além do que tem que fazer, certo? Você está no lugar, então, por exemplo, eu estou aqui, né, no Instituto, junto com vários outros professores. Se eu percebo que na minha área, né, tem eu e mais 3 professores capazes aí de dar as matérias que eu dou, né? E aí, se eu percebo que eu estou com 5 disciplinas, enquanto os outros 3 professores juntos estão dividindo 5 disciplinas também, eu vou naturalmente ficar insatisfeito, né? Por quê? Porque não é justo que, num lugar onde tem 4 pessoas que fazem o mesmo trabalho e eu tenho 10 tarefas, ou seja, 10 disciplinas, para dividir entre essas 4 pessoas, uma fica com 5 e as outras 3, né, com uma ou 2 disciplinas cada uma. Então, eu vou fazer o meu trabalho, mas eu vou ficar chateado, né? Eu vou me sentir desvalorizado, vou me sentir desprestigiado, porque eu vou estar trabalhando demais, né? Então, isso é muito ruim. Um ambiente que, às vezes, você ganha quanto mais você trabalha, às vezes isso vai ser bom para você. Então, no setor privado, geralmente, quando o professor dá aula numa faculdade ou numa escola privada, particular, ele ganha por hora. Então, se ele der mais horas, ele vai ganhar mais. Aí tudo bem, né? Então, essa sobrecarga fica tranquila. Mas quando todo mundo ganha o mesmo valor para fazer o mesmo serviço, esta divisão de tarefas ela se torna muito importante. E no setor público, vocês sabem bem, normalmente as pessoas ganham um salário que é padrão para cada área. Então, se eu tenho no setor pedagógico, por exemplo, do Instituto Federal, 3 pedagogos no campus Boa Vista, Zona Oeste, 3 pedagogas, né? Nós temos 2 pedagogas e 1 pedagogo. Então, cada um desses pedagogos vai ter que fazer uma parte do trabalho. Então, todo plano de ensino que toda vez que a gente vai começar uma disciplina, a gente tem que fazer um plano de ensino.
Aí a gente faz esse plano de ensino e envia para o setor pedagógico. Então, todo mês tem, sei lá, 10, 12 planos para o setor pedagógico revisar. Se uma, né, dos 3 ficar com 50% do trabalho e os outros 2 com o restante, essa pessoa vai ficar se sentindo mal, vai ficar sobrecarregada, vai, às vezes, deixar de fazer bem o seu trabalho, né? Porque quando a gente tem muito trabalho, normalmente a gente acaba não fazendo ele tão bem feito quanto poderia, né? Então, se você consegue fazer o trabalho de revisar, por exemplo, 3 planos de ensino por dia, bem revisados, se você tiver 5, o que vai acontecer? Você vai ter que dar um jeito, ou você vai trabalhar mais horas do que você tem que trabalhar, ou você vai fazer o serviço, né, não com tanta qualidade quanto poderia. Né? Então, por isso que é tão importante observar o comportamento organizacional no sentido do trabalho. Quando a gente percebe as movimentações dentro da empresa, ou dentro do setor público, no caso, a gente vai perceber se uma pessoa tem a tendência a fazer mais trabalho, a pegar mais trabalho, né, para fazer. Isso é muito importante, porque, às vezes, gente, esse trabalho acumula para alguém, não porque a pessoa queira esse trabalho necessariamente, não porque ela pediu, porque, às vezes, ela tem essa própria característica. Né? Então, muitas pessoas, individualmente, têm a característica de pegar mais coisas para fazer, se voluntariar mais para as coisas, né? Ser mais participativo. Isso é ótimo, tá? Claro que isso é muito bom. Às vezes a gente precisa tomar muito cuidado. Enquanto gestores, né, de um setor ou de um departamento, a gente precisa estar sempre atento para ver se, de fato, alguém está fazendo muito mais trabalho do que deveria. Porque isso não é legal para o desenvolvimento da equipe, né? Então, até porque tem, por outro lado, aquelas pessoas que, quando percebem que a outra está fazendo, ela não faz, não é isso? Então, tem muita gente que é assim. Deve conhecer uma turma assim, né? Então, a pessoa viu lá, eu estou aqui, né, tem que fazer um... Cheguei no trabalho, aí eu vi que a Aline pegou o trabalho e começou a fazer, aí eu falo, você já pegou para fazer? Ela, já. Não, vou tomar um café ali primeiro. Aí a Aline fala, não, eu já tomei e tal. Vou começar aqui que tem muita coisa para fazer. Aí eu vou lá, sento para tomar meu café, tranquilo, né? Fico lá meia hora tomando café, jogando conversa fora. Por quê? Porque eu sei que a Aline está fazendo o trabalho que era para eu e ela tá fazendo. E aí, quando tem uma pessoa com esse tipo de característica, que deixa o outro fazer, você descompensa toda a equipe. Né? Então, por isso que é muito importante o gestor estar atento também a esses perfis individuais. Ou, às vezes, também, a gente vai ver isso no nível dos grupos ou da organização, da própria estrutura. Então, veja só. De repente, nós temos uma equipe aqui que é formada por mim, por Pedro e pela Aline, que acaba pegando muito mais trabalho, às vezes porque a Aline e o Pedro têm essa característica, né, de pegar proatividade, de pegar as coisas para fazer, e compensa, né, a minha característica de deixar para lá. E aí acaba que todo o trabalho que tem para fazer, a Aline e o Pedro vão pegando, e o nosso setor acaba fazendo, às vezes, até trabalho que é de outro setor. Então, até no nível do grupo, isso pode, né, sobrecarregar. E aí o que vai acontecer? Muitas vezes, e por mais incrível que pareça, gente, isso às vezes acontece. Por quê? Porque chega para um setor, de repente, uma demanda que o setor que deveria fazer não está conseguindo fazer. Aí, o que vai acontecer? Eu sei que o fluxo de um trabalho, ele precisa seguir, né? Então, vamos supor aí que agora nós vamos ter seleção, né? Teremos aqui a nossa seleção para os cursos técnicos, né? Os técnicos integrados, né? Então, cada setor vai ter que trabalhar ali, né? Tem uma comissão, da qual até eu faço parte, mas o nosso trabalho de comissão é, inclusive, desenhar esse fluxo de trabalho, né? Então, a gente desenhou o fluxo do trabalho, que é o seguinte. Então,
o aluno se inscreve, essa inscrição vai ser feita com o setor tal, depois as informações dele vão para o outro setor que vai organizar aquilo tudo, vai ver se está tudo certo e vai homologar a inscrição. Depois, quando a seleção já tiver saído e for fazer as matrículas, um terceiro setor vai entrar na jogada. Então, desenha esse fluxo. E aí, vamos dizer que o setor que tem que receber lá a matrícula, do qual faço parte eu, por exemplo, não está trabalhando bem, está recebendo as matrículas tudo errado, não está se atentando, não está prestando atenção, não está cobrando documento. Aí chega na frente, o outro setor tem que fazer o quê? Ele tem que negar, voltar para a gente, pedir para a pessoa levar o documento, né? Então dá um trabalho danado. O que às vezes as pessoas vão fazer? O setor que é responsável por organizar esses documentos, às vezes percebe que o setor que está recebendo não está fazendo bem o trabalho e toma a frente do processo e fala, olha, já começa a ligar para o povo, a pessoa que está organizando lá já liga, pede para trazer o documento. E aí esse setor começa a fazer o trabalho daquele primeiro departamento ali, que deveria ter feito isso de forma mais bem feita, né? Então, o setor que está organizando os documentos, ele começa a se responsabilizar também por entrar em contato com as pessoas, pedir para elas complementarem os documentos que faltam, né? Tirar a dúvida, e aí essa galera vai ficar sobrecarregada, porque vai estar fazendo o trabalho, né, de um outro grupo. Então, pode ser também no sentido do grupo. E ainda pode ser no sentido da própria estrutura da organização, né? Porque, às vezes, a estrutura da organização faz com que um setor trabalhe mais do que o outro, fazendo, inclusive, tarefas que não deveriam estar alocadas ali naquele setor. Por exemplo, tem o setor de recursos humanos, né? Então, tudo que for relativo à contratação, benefícios, demissões, férias, afastamentos, né? Tudo diz respeito ao setor de recursos humanos. Se, de repente, a estrutura da organização inclui ali, naquele setor, as contas do salário de cada um dos servidores, isso vai sobrecarregar o setor desnecessariamente, porque não é função dos recursos humanos fazer conta de salário de ninguém. Quem faz a conta de salário é o departamento financeiro. É isso? Então, se de repente eu coloco aquilo para os recursos humanos na estrutura, eu coloco essa responsabilidade para os recursos humanos, eu vou sobrecarregar uma área que às vezes não tem nem competência técnica para fazer aquilo. Tá? Então, pode se dar aí em todos os níveis, né? E aí, com isso, quando a gente começa a analisar isso, né, a gente vai conseguir, inclusive, diminuir o absenteísmo. O que é absenteísmo? Índice de falta, né? Então, absenteísmo é tanto de falta que as pessoas... tanto falta que a gente tem dentro da empresa. Então, quando a gente fala em absenteísmo, a gente está falando da falta ou de assiduidade, nesse caso, pessoas que não vão trabalhar, que falta e tal, ou da falta de pontualidade, né? Pessoas que chegam tarde e que perdem o horário e tudo mais. Então, pontualidade e assiduidade, basicamente, né? No cumprimento aí do seu dever, da sua obrigação, enfim. E isso, normalmente, pode estar ligado a vários fatores, né? Pode estar ligado a um fator pessoal? Pode, claro, né? Pode ser a pessoa que é assim, que é desleixada e não chega cedo, não chega na hora, falta, pode ser, né? Mas pode ser também relativo a outras questões, a falta de motivação, né? Ao cansaço excessivo. Então, quando uma pessoa acha que ela está fazendo trabalho demais, ela acha que ela está trabalhando muito, ela começa a tentar compensar isso em outras questões, né? Ela vai falar, eu trabalho pra caramba, eu trabalho muito mais do que todo mundo aqui, se eu chegar atrasado amanhã, ninguém vai falar nada, né? Não é possível. Aí a pessoa começa a chegar atrasado, começa a achar que tem o direito de chegar atrasado, né? E não tem, porque se você está trabalhando muito, mais do que você deveria, você tem que corrigir isso, né? Aí alguém tem que corrigir isso. E não o contrário, não é faltando aí
ao trabalho que a gente vai realmente modificar isso. E aí, quando a gente começa a observar o comportamento dos funcionários, dos servidores, nós temos uma noção de quais são as razões para as pessoas ou chegarem atrasadas ou não virem trabalhar com muita frequência, né? O que está acontecendo? Então, quando a gente começa a investigar isso, aí a gente pode chegar à conclusão que tem muita gente ficando doente, né? Tem muita gente ficando doente. Nossa, por que está ficando doente? Às vezes porque está faltando tempo para a pessoa se exercitar, está faltando tempo para a pessoa fazer suas atividades de lazer, né? Está faltando tempo para a pessoa ficar com a família, porque está trabalhando demais. Então, isso é, né, um sintoma que o comportamento organizacional consegue nos mostrar, tá? Então, é muito importante ficar ligado. A outra atividade também, né? Tanto de vezes que as pessoas se desligam, né, e a gente precisa contratar outra. No setor privado, a gente vai ver isso com muita clareza nas demissões e contratações, né? Ou pedidos de demissão, ou necessidade de demitir porque a pessoa não está fazendo o trabalho dela. No setor público, normalmente, como a gente trabalha, em geral, no setor público com contrato, tá? Contrato com concurso, né? Também tem os terceirizados sempre, mas nós estamos falando muito mais de concurso, é muito mais difícil a pessoa sair, né? Porque um concurso geralmente dá um grau de estabilidade para a pessoa e tem ali um plano de carreira que normalmente também o setor privado não oferece, então é difícil a pessoa querer sair. Mas a gente vê, né? Então, dentro de um setor, às vezes, então, por exemplo, eu estou trabalhando no Instituto Federal hoje de Roraima, é isso? E se eu começar a ter que trabalhar demais, se eu ficar insatisfeito porque o clima no meu trabalho é ruim, a gente vai falar depois de clima organizacional, vocês vão ver sobre isso. Se eu começo a ter problemas ali no meu trabalho, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar, né, mudar dali. Então, quais formas eu tenho para fazer isso? Eu posso, numa última instância, eu posso sair, posso ir embora, né, pedir desligamento, pedir exoneração, que não é muito comum, mas eu posso fazer isso. Mas, além disso, eu tenho outras possibilidades. Eu posso pedir a remoção, por exemplo, para outro campus. Então, tem uma vaga lá no campus Boa Vista Central. Aí eu vou e peço, né, a remoção para essa área. Ou, às vezes, tem uma vaga na minha área lá no campus Majari. Eu falo, eu prefiro ir lá para Majari, trabalhar longe, do que ficar aqui que eu estou infeliz. Né? E aí eu vou. Ou eu posso pedir uma redistribuição também. Então, posso, dentro do Instituto Federal, eu posso pedir para ir para outro Instituto Federal. Posso ir lá para o Instituto Federal do Amapá ou para o Instituto Federal de São Paulo, né? Pleitear uma vaga. Então, isso também é outra atividade. Então, se eu saio, se eu consigo uma redistribuição para o Instituto Federal de São Paulo, o Instituto Federal de Roraima vai ter que colocar alguém no meu lugar. Se não tiver um concurso vigente, qual é a forma de colocar alguém no meu lugar? Abrindo outro concurso. Abrir concurso não é algo tão simples, né? Ainda mais hoje, o governo federal tem colocado muitas restrições, então você não consegue simplesmente abrir um concurso de forma fácil. E aí o que acontece? Você, com essa rotatividade, você fica sem funcionário. Hoje, para vocês terem uma ideia, é o que está acontecendo no nosso campus, no CBVZO, tá? Tem algumas matérias nossas que não tem, simplesmente não tem professor, né? Matérias, inclusive, muito importantes aí para vários cursos. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos uma professora de geografia hoje, ela está afastada. Né? Então, os meninos do ensino médio não estão tendo aula de geografia, tá? Então, está tudo atrasado. Por quê? Porque a professora está afastada e a gente não consegue ter outro professor para colocar no lugar dela. Então, se essa professora, por exemplo, resolve ir embora, a gente vai ficar sem professor de geografia. E aí, como é que a gente faz? Tem que contratar outro. Se o Ministério da Economia não deixa, por exemplo, abrir concurso, a gente vai ficar um ano, às vezes, sem professor de geografia. Olha o problema que isso vai gerar. Né? Então, a rotatividade, ela é bastante
incômoda na maioria das vezes, tá? Então, por isso que a gente tem que trabalhar sempre no sentido de evitá-la, né? Que evitá-la é impossível, né? Que a rotatividade, ela pode existir por várias razões. E, normalmente, a gente não consegue controlar todas essas razões, tá? A pessoa pode sair porque ela está insatisfeita, ela pode sair porque ela não está fazendo bem o trabalho dela e ela vai ser demitida, vai ser exonerada. Ela pode sair porque ela se afastou por saúde, né? Motivo de saúde. Ela pode sair porque ela se afastou para fazer um doutorado, um mestrado. Ela pode morrer, né? Pode acontecer. Ela pode aposentar, não é isso? Então, tem muitas coisas que a gente não controla aqui, tá, gente? Então, a rotatividade ela vai existir. O nosso interesse sempre é o quê? É que a rotatividade seja a menor possível. Por quê? Porque se a rotatividade for menor, nós vamos ter tempo de, primeiro, trabalhar uma unidade na equipe, né? Quando a gente trabalha uma unidade na equipe, cada um já vai conhecendo o trabalho do outro, vai sabendo o que cada um faz, né? O que cada um pode fazer, e fica mais fácil a gente trabalhar, né? Então, você tem um colega ali, que você já trabalha há 10 anos com ele, você sabe que ele tem, por exemplo, um ponto fraco, né? Em uma determinada atividade, ele não costuma fazer bem. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar de olho quando ele mandar para você a atividade que ele tinha que fazer, né? Para você seguir com ela adiante, você vai fazer uma conferência mais atenta, porque você sabe que ele tem problemas com aquela atividade. Agora, se você não conhece a pessoa, às vezes você vai imaginar que está tudo certo e vai fazer o seu trabalho em cima daquilo e vai para frente com erro. Todos nós vamos ser responsabilizados por isso, né? Então, a unidade na equipe é muito interessante porque ela permite que a gente minimize os erros, né? Então, uma vez que a gente já conhece, já tem uma equipe que já tem, de repente, uma sinergia, já funcione bem em conjunto, né? Eu não sei se vocês gostam de esportes aí, ó, mas é igual futebol, vôlei, basquete, qualquer esporte coletivo que vocês imaginarem, né? Imagina só, ó, eu gosto de futebol, então eu vou dar um exemplo do futebol, mas vocês estiquem aí para outros esportes que vocês imaginarem. Boa noite, Sharon! Oi, professor, boa noite. Cheguei. Boa noite. Eita, chegou a nossa criança também. Quem que falou aí com a gente? É a Gabriele. Manda um beijo. Beijo, Gabriele! Tá, peraí. Deixa eu aparecer aqui pra você ver. Aí, ó, professor. Oi, Gabriele! Olha, professor, falando contigo, ó. Aí, ó. Que garota! Peraí. Que coisa boa, olha. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Tá bom, Ai, tá bom. que bonitinha, gente. Muito Pode bom. dar confiança pra ela, não. Não pode não, que ela vai toda a vida. Eu não estou aparecendo porque a minha internet está muito ruim. Eu desliguei a câmera, viu? Só por isso. Muito bem, gente. Que delícia, Gerald. Vou dar um cheiro grande nela aí para nós. Bom, vamos lá. Olha só, gente. Essa rotatividade que nós falamos, ela é sempre interessante de diminuir o máximo que a gente pode. Então, vamos para o esporte, para a gente entender isso. Olha só. Pega o time aí que já joga junto há vários anos, né? Então, vamos ver quem já joga há muito tempo junto. Time do Flamengo, meu time do coração. Quem é flamenguista aí vai gostar, quem não é, não vai gostar. Flamengo, desde 2019, está com um time aí que é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, é um time bom, tem vários jogadores bons, mas como eles já jogam junto há muito tempo, né, fica mais fácil de fazer com que a equipe funcione, né? Um jogador já conhece um ao outro, eles já sabem ali como é que um joga, como é que o outro joga, qual que é a deficiência de um, qual que é a deficiência do outro, então um ajuda o outro, né? Quando você tem um time que não está acostumado a jogar junto, às vezes ele vai dar umas bobeiras, né? Então o lateral ali vai para o ataque, e aí o volante do time não sabe que ele vai muito para o ataque e não consegue voltar, não marca, entra alguém livre lá e faz o gol, e aí nós perdemos o jogo. Então, uma equipe que joga junto há muito tempo, que está junto há muito tempo, ela consegue fazer mais coisas, né? Na casa de vocês aí, provavelmente, vocês conhecem, né? Vocês sabem o que eu estou falando. Então, pai e mãe, né? Pai e mãe, a coisa
que a gente aprende a ler com o tempo, né? Então, quando a mãe da gente geralmente fala o nome completo, né, da gente, o que isso significa normalmente? Significa que deu ruim, não foi? Significa que o trem não tá bom pro nosso lado. Então, lá em casa, por exemplo, minha mãe só me chamava de Vitinho, meu filho. Aí era, ô Vitinho, vem almoçar. Vitinho, vem aqui fazer não sei o quê. Quando ela falava assim, Vitor Lopes Rezende, aí eu já sabia que o trem, no caldo tinha engraçado. Ih, ai, ai, até escondia, né? Porque eu já sabia, já conhecia minha mãe de muito tempo, eu já sabia que ela estava brava comigo, não precisava nem olhar para a cara dela, não precisava nem ver a minha mãe para saber que ela estava brava comigo. Então, isso aí só acontece por quê? Porque lá em casa tinha uma baixa rotatividade, né? Minha mãe não demitiu nenhum filho, nós também não demitimos os pais, então eu vivi com os meus pais durante 17 anos, eu já conhecia os trejeitos deles, né? Meu pai, quando chegava em casa cansado, já meio chateado, eu já sabia ler ali os sinais. Então eu falava, não vou falar, eu não vou ficar incomodando ele agora. Por quê? Porque eu estou vendo que ele está preocupado com alguma coisa, então eu já deixava para lá. Isso só é possível quando a gente está com aquela pessoa há muito tempo, né? Então, quando a gente convive com ela, quando a gente trabalha com ela, quando a gente mora com ela há muito tempo. Aí a gente consegue fazer isso, tá? Então, por isso que é importante a gente analisar bastante o comportamento dentro da organização para a gente diminuir essa rotatividade, ok? Se é uma pessoa trabalhando demais, com muita carga, a tendência é que ela comece a ver outras possibilidades. Então, ela vai ver um jeito de ir embora para outro lugar, de fazer outro concurso, de arrumar outro emprego, não é isso? Então, a gente tem que evitar isso, tá? Além disso aí, nós temos a questão da produtividade. Olha só, o que é produtividade? Né? Uma palavra aqui, sobretudo aí, vocês já tiveram aula com o Alexandre, né? Já tiveram ou estão tendo aula com o Alexandre? Já. Então, acredito que o Alexandre até já deva ter falado um pouco sobre isso para vocês, né? Deve ter entrado aí em temas, por exemplo, como neoliberalismo, né? Esse tipo de coisa. Mas produtividade é uma palavra muito em moda, muito da moda, né? No capitalismo, né? O capitalismo trabalha com a noção de produtividade, certo? E aí, por capitalismo, o que eu estou falando? Capitalismo, eu estou dizendo o regime no qual a gente vive atualmente, né? E que domina aí o mundo inteiro, tá? Então, capitalismo, na definição, e aí eu vou tomar aí emprestado, digamos, as palavras de vários sociólogos, né? De Karl Marx, Max Weber, até do pessoal da administração, como Joseph Schumpeter, por exemplo, que é um sujeito importante para essa noção de produtividade, mas o capitalismo para esse povo todo é o quê? É um sistema, né? Como vocês bem sabem, né? Em que a maioria das decisões de investimento é tomada por empresas privadas ou empreendedores individuais, e, além disso, em que o capital, né, ele contrata a mão de obra livre, a coordenação disso é descentralizada, ou seja, não tem um órgão ali para fazer isso, um Estado para fazer isso, essa coordenação é totalmente desordenada, então as empresas é que fazem as suas formulações e tal. E, além disso, outra coisa muito importante é que é um sistema caracterizado pela produção e pelos meios de produção de quê? De propriedade privada, né? Então, é isso que a gente entende como capitalismo aí, na maior parte das vezes. E aí tem várias definições aí que vão dividir um pouco o capitalismo. Então, capitalismo social democrata, que é um capitalismo que aconteceu durante a década de 80 e 90 em vários países. Agora, né, o capitalismo liberal meritocrático, que tem principalmente a aceitação dos Estados Unidos, na Europa, e aí acaba que, por consequência, né, ele vai para os países que são influenciados por esses países, então nós aqui no Brasil, por exemplo, e tem o capitalismo de Estado, ou capitalismo político,
que é o capitalismo, por exemplo, que a gente vai ver lá na China, né, onde o Estado ele influencia no desenvolvimento do capitalismo, mas a China, apesar de chamar República Comunista da China, não é, né, comunista nada, lá é capitalismo também que a gente tem, só que é um tipo de capitalismo de Estado, é um pouco diferente, tá? Mas nós não vamos entrar nisso. O que importa aqui, né? Que o capitalismo trabalha com a noção de produtividade. Então, quanto mais a gente consegue produzir, melhor avaliado nós vamos ser. Quanto mais a gente consegue produzir, mais, em tese, mais a gente vai ser reconhecido, remunerado, né? Em tese, tá, gente? A gente sabe que, no fim das contas, infelizmente, não é assim em grande parte dos casos. Deveria ser, né? E aí, né, dentro de uma organização, a gente tem que analisar o comportamento organizacional para perceber, né, como é que nós podemos aumentar a produtividade. A gente está falando de eficiência e de eficácia. Qual a diferença dessas duas palavras? Eu falei na aula passada, mas eficiência é fazer o que tem que ser feito, né? E em muitos momentos a gente precisa fazer o que tem que ser feito. E eficácia é fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível. Então, quando a gente fala de eficiência, significa que todo mundo, se todo mundo está sendo eficiente dentro do nosso departamento, significa que todos estão fazendo o seu trabalho. Então, se todos estão fazendo o seu trabalho, as coisas vão andar, né? Agora, quando a gente fala de eficácia, um funcionário eficaz é aquele que, além de fazer seu trabalho, ele ainda procura meios para melhorar aquilo que ele está fazendo. Então, ele procura a melhor forma. Então, por exemplo, né, se a Nilza trabalha num setor do Instituto Federal de Roraima, ela que, por exemplo, faz a manutenção de todos os equipamentos eletrônicos do Instituto. Então, a Nilza é a nossa técnica lá, que mexe nos computadores e tal. Então, tudo que tem que fazer de manutenção, leva lá. O setor da Nilza, ela faz. E aí, ela percebe, né, que, em muitos casos, a gente está comprando peça nova para produto porque não tem uma pessoa especializada lá em fazer um tipo de conserto. Então, vamos dizer que no computador, sei lá, né, um dos itens lá do computador não tem uma pessoa para fazer esse conserto. Aí, o que ela, por conta própria, ela faz? Ela vai lá, procura a chefia dela e fala, olha, eu fiz um levantamento, os últimos 30 computadores que a gente precisou consertar, trocar peça, a peça dava para ser reparada, só que ninguém sabe fazer isso. Eu achei aqui um curso, né, e eu queria fazer esse curso. E aí eu queria pedir para o Instituto pagar o curso para mim, se vocês pagarem eu faço, e isso vai gerar uma economia para a gente, por quê? A gente gastou R$ 6.000 trocando essas 30 peças aí. E se vocês pagarem para fazer o curso custa R$ 1.000, eu vou passar a conseguir consertar essa peça. Então, daqui para frente, quando a gente tiver aí mais 10 computadores, a gente já pagou esse curso. Isso é eficácia, tá? Isso é ela fazendo o trabalho dela, porque o trabalho dela é o quê? Consertar o computador. Não interessa como é que ela vai consertar o computador, né? Ela precisa consertar. E ela estava fazendo, né? Só que ela percebeu que dava para economizar bastante dinheiro se a gente tivesse alguém capacitado para fazer o conserto de determinadas peças. E aí ela foi lá, melhorou para ela, que ela vai fazer o curso, né? E além disso, ela vai economizar para o Instituto Federal, ou seja, economizar para o povo brasileiro. E aí, isso, então, é eficácia, tá? Então, produtividade. É isso, é muito importante, porque, às vezes, a chave para, né, a gente entender por que está se produzindo pouco dentro de um ambiente, ou como é que a gente pode melhorar uma produtividade que já é boa, está na maneira como as pessoas se motivam lá dentro, ou como elas são estimuladas. Então, eu posso, de repente, dar melhorias de estrutura para que as pessoas se sintam mais motivadas a trabalhar, né? Imagina só, aí faz muito calor. Então, se eu vou lá trabalhar e eu tenho que ficar num calor insuportável, e isso faz com que eu trabalhe menos satisfeito. Claro, estou lá tentando fazer meu trabalho, suando igual maluco e tal, eu vou preferir, às vezes, ir para casa, né? Então, eu vou fazer,
no horário que eu posso ir, né? Claro, se eu não tenho aula, eu posso fazer o serviço de casa. Aí em casa eu tenho a condição, eu vou ficar lá. Mas quando eu estou em casa, o que vai acontecer? Eu não vou atender o aluno que bateu lá, eu não vou atender, então eu vou ter que marcar horário de atendimento para os alunos. Seria mais interessante se eu passasse o dia inteiro lá no Instituto, né? Então, se eu ficar o dia inteiro no Instituto, qualquer hora que chegar um aluno, eu estou lá. Eu posso fazer esse atendimento. Então, de repente, a administração, a gestão pode falar, olha, vamos melhorar aqui este ambiente de trabalho para que os nossos professores possam passar o dia todo aqui, de fato, né? Não só os horários que estão dando aula, e aí a gente consegue integrar melhor a comunidade. Isso é interessante, né? Ou às vezes, por exemplo, se a gente... Eu trabalhei, por exemplo, num lugar que não tinha onde comer, gente. Então, era terrível, assim, porque a universidade, você ia para lá e não tinha onde comer, não tinha um lugar adequado para comer. Então, isso era muito ruim. A gente tinha que sair, a lanchonete mais próxima, ela ficava uns 250, 300 metros de distância, então é pouca coisa, mas você tinha que caminhar até lá e depois voltar, e aí chegava lá, estava sempre muito cheio, então era muito ruim. Então a gente evitava de ficar lá na universidade, o máximo que a gente conseguia, o mínimo que a gente conseguia ficar lá era o que a gente fazia, né? Então, se eu tinha que dar aula, eu chegava bem perto da hora da aula e ia embora logo depois da aula. Isso é ruim, por quê? Às vezes um aluno precisava me procurar, precisava conversar comigo e não dava, não me achava lá, né? Então, é para isso que a gente precisa estar de olho aí, nessas condições. O desempenho humano, né, o desenvolvimento do servidor, do funcionário e as relações dele com outras pessoas, ou seja, as relações interpessoais. Então, o comportamento organizacional vai olhar para isso também, tá? Então, caso da Nilza que eu dei agora, a Nilza, se eu puder pagar para ela cursos para melhorar o desempenho dela, isso vai melhorar o nosso ambiente também, né? Se a Nilza começa a consertar tudo quanto é computador sem gastar dinheiro nenhum, sem precisar trocar muita peça, isso vai fazer uma economia para a gente vai poder investir o dinheiro em outras coisas, né? Então é importante também desenvolver, né, os funcionários aí. E também desenvolver as relações interpessoais, ou seja, cultivar dentro da empresa um ambiente agradável de trabalho, em que as pessoas se conheçam, se ajudem. Isso pode vir a partir do quê, por exemplo? Iniciativas como festa de aniversário, né? Confraternizações. Então, a gente pode estipular, por exemplo, que uma vez por mês a gente vai fazer uma festinha, né, no final do mês, para comemorar o aniversário de todo mundo que fez aniversário aquele mês. E aí, tem lá um bolinho, um salgadinho, né, um refrigerante, e as pessoas elas vão ficar mais à vontade, vão trocar uma ideia, vão se conhecer melhor, né? Vai ter um intercâmbio entre setores e tal, então vai melhorar aí essas relações interpessoais. Bom, a tendência é essa, né? Às vezes nem tanto, mas a tendência é essa. Então, e todos os demais mecanismos que a gente tiver para melhorar essas relações interpessoais é bom, né? De repente, fazendo iniciativas que juntem as pessoas por suas afinidades. Então, vê só, eu trabalhei numa escola que tinha lá uma sessão, né? Eles tinham uma sala lá grande, que era uma sala de cinema. Eles não era uma sala de cinema, mas eles fizeram uma sala de cinema, com projetor e tal. E aí, eles fizeram uma proposta que, assim, toda sexta-feira, né, a gente terminar as aulas mais cedo, uma hora mais cedo, e assistir um filme juntos. Então, as pessoas elas se organizavam para propor aí os filmes que elas queriam que passassem. Então, isso fez com que a gente começasse a conhecer um pouco mais os gostos pessoais dos colegas, que muitas vezes a gente não conhecia, porque eu, por exemplo, ia para lá, dava as aulas e ia embora, porque era numa região central aqui da cidade, e aí tinha que deixar o carro no estacionamento, né, gastava dinheiro, aquela coisa toda. E aí acabava que eu não conhecia ninguém direito. Pegava lá e dava minha aula e ia embora. E aí, a partir dessa iniciativa, eu comecei a ver que algumas pessoas tinham gostos parecidos com o meu, queriam ver filmes parecidos com os que eu gostava. Isso me fez me aproximar da turma. As relações interpessoais foram melhoradas nesse sentido. Então, tem várias iniciativas aí que a gente pode pensar nesse sentido, tá? E
por fim, a própria administração, os processos, o fluxo de trabalho, a própria organização interna, ela pode ser melhorada a partir do momento que a gente começa a perceber, né, o comportamento organizacional. Então, de repente, a gente tem uma estrutura, um fluxo de trabalho que não está dando certo, muitas vezes porque a equipe que a gente tem não se adapta àquilo, né? E se você tem como mudar, de repente, não custa nada, né? Tem casos que a gente não consegue mudar, então não tem jeito. Não adianta, a equipe não gosta de determinada coisa, mas aquilo é necessário, vai ter que fazer. Mas às vezes a gente pode fazer essa adaptação, né? Às vezes é possível fazer essa adaptação. Eu consigo fazer algumas intervenções e mudar um pouquinho o fluxo de trabalho para adaptar esse fluxo ao funcionamento daquele time que está ali. E isso, às vezes, pode fazer toda a diferença no ambiente de trabalho, por consequente, na produtividade, no bem-estar dos funcionários e tudo mais. Tá? E aí, vejam só, as principais áreas de estudos do comportamento organizacional, as áreas que mais vão influenciar nesse campo de estudo, são essas que eu vou falar para vocês aí. A primeira delas é a motivação. O que pode ser feito para o funcionário se motivar? Né? Você sabe que motivação traz ganhos de produtividade, mas não só disso. Bom, ao fim e ao cabo, gente, nós estamos falando o tempo inteiro sobre produtividade, né? Porque no final das contas, uma organização ela precisa funcionar para o fim ao qual ela é proposta, né? Então, uma empresa que vende, por exemplo, alimentos congelados, pizza, hambúrguer, tal coisa, essa empresa ela precisa vender esses produtos, né? Ela precisa fabricar bons produtos e ter esses produtos comprados aí pelas pessoas. Então, para isso acontecer, eu preciso que toda aquela engrenagem que está produzindo aqueles congelados, está cuidando daquilo, funcione. Né? Então, como é que eu vou fazer para isso funcionar? Eu preciso que todos estejam motivados, eu preciso que haja um bom ambiente para as pessoas trabalhar. Então, é por isso que eu preciso. Então, no final das contas, está falando de produtividade. Né? O setor público é a mesma coisa. Qual é o objetivo do Instituto Federal? É ser reconhecido também, né, como um instituto de qualidade, um lugar em que as pessoas queiram estudar, né, num primeiro momento. Depois, de repente, ser reconhecido como o líder aí, talvez, do ensino da região norte. E quem sabe um dia, né, ser reconhecido como um dos melhores institutos federais do Brasil. Quem sabe? Né? É também uma possibilidade. Então, o nosso intuito é prestar um serviço de qualidade para o nosso entorno. Né? Então, o que a gente quer, no fim das contas, é que vocês, que são parte da comunidade acadêmica, saiam daqui mais preparados para o mercado de trabalho, né? Saiam daqui com mais conhecimento, com mais capacidade de disputar uma vaga no mercado de trabalho. Então, eu quero que quando a Nilza, quando a Aline, quando o Marcelo, Pedro, Tiones, quando o Sharon forem para uma entrevista de emprego, por exemplo, ou para um concurso, estejam aí afiados e concorram com outras pessoas que estudaram em outros lugares com muita competitividade, né? E conseguindo a vaga de preferência, né? É o que a gente quer no fim das contas. Então, para isso, eu preciso estar motivado, né? A minha colega pedagoga tem que estar motivada. O meu colega do financeiro tem que estar motivado. Porque se um desses funcionários não estiverem motivados, isso pode começar a atingir os demais. Olha só, né? O funcionário lá do setor financeiro é o cara responsável por fazer o meu pagamento, certo? E aí, dizer que eu tenho, quando eu entrei no Instituto Federal do Amapá, aqui em Roraima não tive esse problema não, tá? Mas no Amapá, eu entrei em outubro, eu só fui receber meu salário
em janeiro, né? Porque eu entrei no final de outubro, novembro eu não recebi, né? Porque já tinha fechado a folha também. Se eu fosse receber R$ 40, né? Era 2 dias de trabalho. Basicamente, trabalhei 2 dias em outubro. Mas em novembro eu trabalhei, né? E aí o salário de novembro eu receberia em dezembro, correto? Não recebi em dezembro, né? Aí o de dezembro que eu receberia em janeiro, eu só fui receber em janeiro o de dezembro e o salário também, retroativo de outubro, de novembro. Mas eu fiquei de final de outubro até o começo de janeiro sem dinheiro, né? Eu tive que lidar, né? Eu tive que viver aqui com as minhas economias. E eu já tinha um salário para receber, porque o sujeito do financeiro errou lá na hora de me cadastrar e acabou não cadastrando corretamente a minha entrada e eu fechou a folha de salário e eu fiquei sem salário naquele mês, quer dizer, fiquei sem receber, né? Então, isso me desmotivou muito, fiquei muito chateado, porque, poxa, eu tinha contas para pagar, eu já estava, né, contando com aquele dinheiro ali que eu ia ganhar. Finalmente, dias de luta, chegaram os dias de glória, e aí não chegaram não, né? Sem salário. Então, fiquei bastante chateado e tal. E aí, quando veio o salário em janeiro, já veio uma bolada maior, mas aí o desconto de imposto de renda retido na fonte, por exemplo, também veio bem maior, né? E aí, em janeiro, eu mesmo saí do Instituto Federal do Amapá e vim para cá com vocês. Então, assim, recebi um mês e fui embora. Foi isso. E aí, né, isso, por exemplo, podia me desmotivar muito. O erro de uma pessoa que, de repente, está desmotivada, né, acaba desmotivando outras. Então, por isso que a gente precisa estar atento a essas questões aí. Comportamento e o poder de liderança, então, cada indivíduo tem a sua personalidade, né? Essa personalidade, normalmente, ela vai ser muito característica de cada um, mas ela pode ser desenvolvida, né? Então, por exemplo, o comportamento de liderança, que a gente chama de comportamento ou poder de liderança, não significa necessariamente a pessoa ser um líder, né? Então, não significa, primeiro, ela está em condições de chefia, tá? Para ser líder, você não precisa ser chefe. Então, uma pessoa pode ser líder mesmo sem ser chefe. O Big Brother está aí para mostrar isso. Ai, que piada horrível. Mas a gente tem condições, sim, de ser líder dentro do nosso setor, dentro da nossa influência. Então, esse comportamento, esse poder de liderança pode ser estimulado, né? Dentro das organizações, para que justamente a gente tenha pessoas que, em momentos críticos, possam assumir responsabilidades, tá? A comunicação interpessoal, eu já falei, mas é muito importante. Uma equipe que funciona bem, se comunica bem também, é capaz de melhorar o desempenho daquela organização, porque tudo fica mais fácil, né? Se você não entende o que o outro está te pedindo, às vezes você vai perder tempo fazendo um trabalho que não era o que era para ser feito, né? Então, é muito ruim quando a gente tem situações de falta de entendimento, de falta de comunicação. Então, às vezes, a pessoa chega para você e fala, olha, você tem que fazer esse relatório aqui, tá? Te fala lá o nome do relatório. Aí, ó, o relatório, por exemplo, esses dias eu fiz um relatório de capacitação. Eu fui. Eu fiz um curso pelo Instituto em novembro, e aí ficou faltando esse relatório de capacitação. Aí eu entrei dentro do SWAP, e aí fui lá, documentos. Aí procurei lá, capacitação, tinha um monte de relatório lá. Aí, ao invés de eu perguntar para as pessoas, né, devidas, qual era o relatório que eu precisava fazer, eu, muito esperto, o que eu fiz? Acho que é esse aqui, ó. Cliquei no lá e fiz. Mandei. Aí, quando eu mandei, o pessoal lá devolveu e falou, olha, não é esse relatório, Vitor. O relatório que você tem que preencher é o relatório tal, tal, tal. Aí vai eu de novo fazer. Então, o que aconteceu? Eu perdi meia hora fazendo um relatório que não era para ser feito, né? Então, essa comunicação, e aí, no caso, a culpa foi totalmente minha, porque eu não me comuniquei com a minha equipe, né? Eu sabia que tinham pessoas que podiam me dar essa informação, eu sabia disso, mas eu não acionei essas pessoas. Então, uma equipe que se entrosa bem, que se comunica bem,
vai evitar esse tipo de erro bobo que eu cometi, por exemplo. Tá? E isso aumenta a produtividade, porque se eu não perco tempo fazendo coisas que eu não tinha que fazer, eu vou ter mais tempo para fazer o quê? O que tem que fazer, né? Eu vou ter tempo para fazer com mais qualidade aquilo que tem que fazer, certo? Além disso, nós temos o próprio aprendizado, que o comportamento organizacional vai influenciar bastante. Então, o que eu tenho de competências nos meus indivíduos e no meu grupo que eu posso melhorar, né? Ou o que eu não tenho de competências, de habilidades, que seria importante eu ter. Então, a partir dessa leitura do perfil das pessoas e dos grupos, eu vou encontrando quais são as melhores formas de eu melhorar essas habilidades, né? Então, não adianta eu ficar chorando lá, nossa senhora, minha equipe aqui não tem ninguém que saiba fazer isso. Então, para quê? Né, que eu vou ficar nesse chororô todo? Eu vou lá e dou um jeito de desenvolver, né? Então, para isso a gente tem treinamentos, a gente tem cursos que podem ser dados, tudo isso vai melhorar o aprendizado, não só do indivíduo, mas também do grupo, né? Porque uma vez que eu, às vezes, tenho questões que são relativas a todos os meus indivíduos, de um setor, de um departamento, eu posso promover iniciativas para que todos ali tenham esse conhecimento. Tá? Estrutura e processos de grupos, olha só. Aí eu estou falando das funções, estou falando das hierarquias, né, ou da hierarquia dentro do local e das responsabilidades da equipe. Então, às vezes, a hierarquia que eu tenho ali dentro do meu setor, ela atrapalha o desenvolvimento do próprio funcionário, porque ele fica esperando que alguém de cima demande o trabalho para ele. E isso acaba sendo ruim. Se lembra que eu já falei, por exemplo, acho que eu já comentei com você, se não comentei, comenta agora, mas aqui no Instituto Federal de Roraima, todos os institutos, né, os campos eles têm autonomia para fazer algumas coisas, né, de acordo com o que acha melhor. Então, por exemplo, o funcionamento do SWAP é uma dessas. Então, o nosso campus, o CBVZO, ele não permite que nós, os professores, abrimos documentos. Então, ele não deixa a gente abrir documento. Então, se, por exemplo, vamos dizer que eu oriente a Sharon num projeto de pesquisa. E ela precisa ela precisa de uma declaração que ela está fazendo projeto de pesquisa. Eu não consigo abrir essa declaração para ela. O que não faz muito sentido, né? Porque se eu oriento ela, quem tem a capacidade de dar uma declaração para ela, de emitir uma declaração para ela, de que ela está fazendo a pesquisa, sou eu, né? Mas aí eu não consigo fazer isso, eu tenho que pedir para outro setor. Então, essa hierarquia, por exemplo, ela atrapalha. Por quê? Porque se eu pudesse abrir um documento, eu não precisava pedir para outra pessoa, né, parar o que ela está fazendo para fazer algo que era eu que podia estar fazendo. E, ao mesmo tempo, eu não deixo de trabalhar, porque eu tenho que ir naquela pessoa, cobrar aquela pessoa. Isso pode gerar, às vezes, alguns tipos de estranhamentos, né? Porque, vamos dizer que a Sharon me procurou com uma certa urgência. Aí é uma vaga, por exemplo, que ela está concorrendo, e aí aquilo ia ser importante para ela. Aí ela fala para mim e pede para eu mandar aquilo para ela até hoje. Aí eu vou no setor, né, no setor que pode fazer isso, e peço. Você pode fazer para mim? Posso. Aí vai passando o tempo e a pessoa não faz. Aí a Sharon vai cobrar de mim. Vai falar, Vitor, cadê o negócio? Eu falei, eita, peraí que eu vou ver aqui. Aí eu vou na pessoa, fulano já fez? Aí eu falei, não, eu vou fazer. Aí eu falo, Sharon, vai fazer. Aí daí a pouco ninguém me entrega nada, eu não mando para a Sharon, passa mais 1 hora, 2 horas, ela vem de novo em mim. Aí eu estou fazendo outra coisa, vem a Sharon. Meu certificado. Eu falo, peraí que eu vou ver. O fulano, declaração. Aí a pessoa às vezes já está lá no trabalho também, cansativo. Aí fica, pô, mas peraí, cara, pelo amor de Deus. Pô, eu não tô por sua conta, não. E aí eu fico puto, brigo com a pessoa, brigo com a Sharon briga comigo, briga com todo mundo, e fica aquele negócio, né? Para que isso? Né? Isso tudo por conta do quê? Por conta de uma hierarquia, nesse caso, desnecessária. Né? Então, a gente pode rever alguns processos, né? Essas funções de cada um. Porque, de repente, é legal dar um pouco mais de autonomia para um funcionário, para que ele, inclusive, não precise ficar incomodando outro setor, outro funcionário. Né? Então, como é nesse caso, o swap, isso daí eu vou brigar aí quando eu
tiver oportunidade, porque eu acho que a gente tinha que liberar esses documentos para os professores aí. E nos outros campos são assim, para vocês terem ideia, por exemplo, eu dou aula também no... Eu posso fazer isso, tá? Eu consigo, da declaração minha, eu faço, tá, Sharon? Porque eu dou aula no turismo lá no CBV, na verdade, eu dou aula no turismo, dou aula no outro curso, dou aula no monte de curso lá. E o CBV libera para os professores fazerem os documentos. Então, eles liberaram para mim e agora eu posso fazer. Mas era bom que todos pudessem, né? Então, essa hierarquia, ela pode ser revista em alguns casos, tá? Desenvolvimento de atitudes e percepção do próprio indivíduo. Então, aí a gente está falando proatividade, a gente está falando de percepção de cenários, né? Antecipação e resolução de problemas. Então, quando eu desenvolvo um comportamento organizacional, criando mecanismos, criando estímulo, e criando competências para que as pessoas sejam proativas, porque, olha só, não adianta nada eu ter uma pessoa que é proativa se eu não dou para ela liberdade também, né? Então, às vezes eu tenho um funcionário que é muito proativo, toda vez que ele toma uma decisão ou que ele toma a frente de um processo, eu vou lá e corto ele. Eu falo, não, você tem que falar com o seu chefe primeiro, e não sei o quê e tal. E isso vai desmotivando a pessoa. Então, para eu desenvolver essas atitudes, para que a pessoa possa perceber os cenários que estão à frente, antecipar problemas e resolver também, às vezes, problemas, antes que isso vire uma bola de neve, eu preciso dar essa autonomia também, tá? Então, é por isso que é importante, é uma área de estudo importante aí do comportamento organizacional, que é instrumentalizar as pessoas para elas compreenderem quando elas têm que tomar atitude também, né? Eu não estou dizendo aqui que é para a gente liberar para o servidor que ele faça o que ele quiser, a hora que ele quiser, não é isso. É que ele entenda, né? Que ele compreenda quando é exigido dele tomar uma atitude. Então, por exemplo, se eu hoje, amanhã nós temos feriado, na sexta tem ponto facultativo, eu vou trabalhar na sexta-feira, mas quem não quiser não precisa trabalhar. Então, vamos supor que eu tenho uma demanda, né? Chega uma demanda para mim aqui, então, olha, eu estava como coordenador do curso de comércio, substituindo a professora coordenadora que teve um problema de saúde. E aí eu estava lá, né? Aí eu saí, acabou minha portaria, esses dias aí eu saí. E aí eu estou aqui, né, tranquilo hoje, dando a minha aula para vocês. Aí chega um e-mail aqui na caixa da coordenação, né, com uma demanda urgente que precisa ser resolvida ainda essa semana. Aí eu peguei, estou aqui com o meu Gmail aberto, fui notificado. Eu vi aquilo e falei, eu não sou mais coordenador, então deixa para lá, né? Só que eu sei que ainda não foi colocado outro coordenador no meu lugar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ignorar esse e-mail, né? Porque eu não tenho mais autonomia para fazer aquilo? Não, eu vou ver. Eu posso resolver? É algo, né, que é bobo, de repente, que não depende aí de grandes movimentos. Não? Eu vou resolver. Por quê? Porque eu sei que amanhã é feriado e sexta-feira é ponto facultativo. Então, pode ser que isso não seja resolvido. Como prazo essa semana, né? Então, o que eu faço? Vou lá e resolvo. Agora, eu preciso ter essa percepção do que eu posso resolver e do que eu não posso resolver, né? Então, se é algo que pode implicar em problemas ou em consequências, né, que eu não tenho capacidade de assumir, eu não vou resolver. Eu preciso entender isso, né? Agora, tem coisa que é boba, né, gente? Tem coisa que às vezes chega lá, por exemplo, quem faz isso é o Tiones, mas é dar uma instrução para uma pessoa ali, de repente, ou receber um documento. Então, quem recebe o documento é o Tiones. A pessoa pensa, você pode receber isso aqui para mim? Mano? Não posso não, que é o Tiones que tem que fazer isso. A pessoa, mas é só receber. Você deixa aí para ele na mesa dele. Não posso, infelizmente. Tá, né, gente? Então, é uma situação simples, que eu posso receber e deixar lá para ele, né? De repente tem um lugar apropriado. Agora, se não tem um lugar apropriado, ou se, por exemplo, o Tiones, ele, certa vez,
eu recebi um documento para ele, ou alguém recebeu um documento para ele, e esse documento sumiu. E aí deu um maior problema para ele. Aí o Jones falou, olha, gente, se chegar alguém querendo me entregar o documento aqui, por gentileza, não recebam, né? Porque não há um lugar aqui para eu guardar os documentos e tal. Aí tudo bem, né? Aí eu não vou receber o documento. Aí, se eu quiser ajudar, eu posso tentar contato com o Jones. Fala, Jones, o fulano está aqui querendo deixar um documento para você, isso que é importante. Como é que a gente faz? Aí ele vai falar, não, Vitor, excepcionalmente, então recebe aí para mim e guarda dentro da minha gaveta, tal. Ok, né? Agora, uma situação específica. Então, a gente precisa ter esse nível também de autonomia. Para entender, ter autonomia, gente, significa compreender quando a gente tem que fazer as coisas, né? Autonomia não significa sair fazendo tudo que dá na telha, não, tá? Pois bem, vejam só. Que é uma confusão que muita gente faz, tá? Quando o pessoal, por exemplo, fala os institutos federais têm autonomia para decidir sobre a volta às aulas presenciais. Autonomia no sentido de que o Instituto Federal ele tem uma comissão para analisar os dados, para ver os riscos. Então, não é autonomia para falar, eu não estou afim de voltar agora presencial, não. Então, não vou. Não é isso, não, né? Então, autonomia é algo que exige responsabilidade sempre, tá? Aí, ó, nós temos os processos de mudança, né? Então, mudança é sempre algo complicado dentro de uma organização. Alteração da equipe, na estrutura organizacional, processos, né, novos, tudo isso costuma gerar algum tipo de incômodo para quem já está lá. Pô, você está acostumado a fazer um negócio de um jeito, né? E aí, de repente, vem a necessidade de uma mudança. De repente, você mesmo não foi consultado e tal. Então, esse processo de mudança é complicado. Então, tem que ter um trabalho aí, né? E o comportamento organizacional fica atento a isso também, tá? Planejamento. Como é que a gente organiza o nosso trabalho pensando nos prazos aí, médios, longos, curtos, né? Então, o agora, o depois e no mais depois ainda. Então, para planejar corretamente, organizar o nosso trabalho e saber exatamente como a gente deve proceder, é uma área de estudo também interessante para o comportamento organizacional, tá? Conflitos, olha só, pontos de atrito e resolução dos conflitos. Isso é muito importante, tá? Conflito, ele vai existir eminentemente, porque nós somos todos diferentes, né? A gente pensa de modo muito diferente. Agora, por exemplo, vocês estão vendo aí vários institutos federais, universidades, setor privado, setor público, fazendo a discussão sobre o passaporte vacinal, né? Então, para frequentar os ambientes internos, a pessoa teria que estar com a vacinação de Covid em dia, né? O que eu, por exemplo, sou partidário. E sou partidário não por uma questão de opinião, porque eu não sou médico, eu não sou da área de saúde, né? Tendo patavinas disso, mas por simplesmente entender que o setor que tem que fazer essa discussão, que é o setor médico, o setor de saúde, né? Eles já fizeram essa discussão à exaustão e já chegaram à conclusão de que a vacinação é importante. Então, nesse sentido, eu acabo sendo favorável. Mas, assim, também não depende de mim ser favorável ou não, né? Não sei se vocês acompanharam hoje o site do nosso querido Instituto, mas hoje o nosso comitê de crise para a Covid aprovou aí, tá lá, inclusive, no site do Instituto, se vocês tiverem interesse de ver, aprovou a obrigatoriedade de apresentação do comprovante de vacina. Então, quando a gente voltar presencialmente para frequentarmos o campus, todos teremos que estar vacinados. Então, é uma decisão que o comitê tomou. Isso gera conflitos, internos e externos também. Certamente vão ter alunos que não vão gostar, professores já que não gostaram dessa ideia, já reclamaram, já protestaram e tal. Então, a gente precisa resolver isso, Então, esse é um conflito grave, gente? É um conflito difícil de resolver, porque envolve aí muitas questões delicadas, Tem muita gente achando que vacinação é assunto político, é assunto de ideológico, assunto de outras razões.
Na verdade, é um assunto médico, né? Mas tudo bem. Mas, por isso, quem vai resolver esses conflitos tem que ter uma habilidade para gerenciar isso, né? Então, naturalmente que não é a ideia de ninguém alijar os alunos de assistirem a aula. Então, se o aluno que não tomou vacina, não quis tomar vacina, não achou importante tomar vacina, que pese eu não compreender, né, minimamente esse tipo de pensamento, a gente vai ter que dar um jeito aí, vai ter que dialogar, vai ter que resolver esse conflito. Né? A solução não é simplesmente falar, olha, então você não tomou, você se ferre para lá, azar é seu. Né? Não. Então, a gente vai ter que dar um jeito aí. De repente, gravar a aula e colocar, disponibilizar a aula online e a pessoa continuar fazendo a aula online, né? Ou, de repente, convencer essa pessoa da importância da vacinação, fazer um trabalho de diálogo com ela, não sei, mas esse conflito vai precisar ser resolvido, correto? E aí, comportamento organizacional, né? Como é que a gente vai ter um ambiente agradável para a gente poder trabalhar, estudar, se tem um conflito ali, se tem um embate, né, de ordem tão significativa quanto esse, né? Então, por isso que a gente precisa ver, tá? Eu já adianto aí para vocês não sei se aqui tem alguém que é contra a vacina, mas se tiver, vocês já sabem aí que agora tem essa regulamentação, vai entrar em vigor já já, mas de qualquer modo, não é nenhuma questão que nós estamos colocando contra as pessoas que não vacinam ou contra as pessoas que são contra isso, né? Vai haver diálogo e ninguém vai ser prejudicado nesse sentido, claro que não. Agora, quem também não quer, não deseja se adequar, vai ter que fazer algumas concessões, como eu falei. Né? Depende se você não se vacinou, não quer se vacinar, vai continuar tendo que fazer aula remota. A gente vai ter que dar um jeito de gravar e mandar a aula, postar a aula para vocês. Isso não é um problema, mas você não vai poder estar lá dentro de sala de aula, o que é uma grande pena, né? Então, gente, vou fazer meu jabá aqui. Vacinem-se, meninos, pelo amor de Deus. Vamos acabar com essa pandemia que ninguém aguenta mais essa porcaria. Jesus Cristo! Enfim, e o estresse, olha só, que hoje, né, muito tem sido falado, né, que é a questão da saúde mental. Né? Vocês já devem ter visto várias vezes. Então, como é que a gente monitora isso? Né? Exames médicos, observação mesmo, pesquisas de clima. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, né, do clima organizacional, mas tudo isso dá um termômetro para a gente de como que anda o nível de estresse dentro do trabalho, ou seja, como que está a saúde mental dos nossos funcionários, dos nossos servidores. Isso é importantíssimo, tá, gente? Por quê? Porque se eu estou mal, se eu estou com a minha cabeça detonada, não vou conseguir trabalhar direito, né? Olha, deixa eu vir dar uma aula aqui, tem um tempo aí isso aí já, né? Foi no ano passado até, mas a minha mãe tinha pego Covid, né? Eu, graças a Deus, não peguei, estou escapando até hoje, né? Mas a minha mãe não mora comigo, ela pegou. E a minha mãe, ela tem todas as comorbidades que vocês imaginarem. Ela já tinha tomado a primeira dose da vacina, né? Mas não tinha tomado a segunda ainda, na época. Isso foi em maio do ano passado. Aí, ela tem diabetes, ela tem problema de coração, ela tem 67 anos, ou seja, ela é idosa, ela é toda zicada. E aí, no dia que ela, ela contraiu, né? O vírus do meu pai, inclusive, né? Meu pai pegou, não se afastou corretamente dela, ela também não levou a sério, acabou pegando ele. E aí o que aconteceu? Eles moram numa cidadezinha do interior, já contei para vocês isso. Eu insisti para ela vir aqui para onde eu estou, Juiz de Fora, cidade de 600 mil habitantes, tem uma estrutura médica melhor e tal. E aí eu insisti para ela vir, ela não quis vir, teimosa que só, né? Falou que não ia vir de jeito nenhum e tal. E isso foi chegando perto do fim de semana, foi numa quarta-feira. Aí quando foi na sexta-feira, eu tive uma discussão assim muito grande com ela, porque ela já estava com vários sintomas assim bastante chatos, ela estava tossindo muito, né? Ela estava espirrando também, então assim, já dava para ver que ela estava, né, evoluindo na doença. E eu discuti com ela, ela não quis vir. Eu não quis vir, aí desligou o telefone, não quis me atender mais. Eu dava aula à noite, naquele dia.
E eu fiquei mal, né, gente? Porque é a minha mãe, né? E eu fiquei com muito medo dela morrer, assim. Nunca senti tanto medo da minha mãe morrer na minha vida como senti naquele dia. E eu fiquei muito mal, chorei, né, a beça, porque é muito ruim também a sensação de impotência, né? Você não poder fazer nada. A pessoa não queria, meu pai e minha irmã, ao invés de tomar a frente do negócio, também não quiseram e tal, enfim. E quando eu fui dar aula à noite, eu não falava nada com nada, eu errava os trem tudo. Eu pedi, ô, gente, desculpa, eu tenho que. Peraí, eu errei isso aqui, não é isso, não, peraí. Aí voltava e tal, sem cabeça nenhuma, né? Porque, infelizmente, por mais profissional que você seja, gente, você tem um problema dessa natureza, né, um familiar seu, ou às vezes você está muito preocupado com alguma questão, dívida, né? Uma coisa que geralmente preocupa muita gente. Como é que você vai fazer para fazer seu trabalho bem feito, né? Então é difícil demais. Por mais que você seja profissional, eu sou profissional, tanto que aquele dia eu dei a aula, né? Mas não foi a minha melhor aula, né? Pelo contrário, foi uma aula ruim pra caramba, eu mesmo reconheço. Então, isso é inevitável do ser humano. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro, né, monitorando essa saúde mental para que a gente possa, né, prever comportamentos também de futuro e melhorar isso antes que a coisa aconteça. Então, estou vendo que tem um funcionário que está adoecendo, para que eu vou, né, deixar ele chegar no ponto de adoecer? Então, prever comportamento não é evidência, tá? Apenas. É ciência também, né? Estudar o comportamento é algo. Eu já estou terminando, tá, meninos? É só mais esse finalzinho aqui. Prever comportamento não é evidência, não é chamar a mãe de nada, tá? Não tem aleatoriedade no comportamento. Ou seja, o comportamento geralmente ele não é algo que acontece do nada. Ele tem fases, né? E ele começa a dar sinais para a gente. Então, se a gente consegue sistematizar algumas questões, né, buscando aí consistência, para a gente entender padrões comportamentais, então, eu estou vendo que a minha equipe, né, quando ela começa a produzir um negócio errado aqui, é porque o pessoal está sobrecarregado. Né? A minha equipe não erra quase nunca. Começa a aparecer muita coisa errada, é porque está sobrecarregado. Eu tenho que agir. Né? Então, toda vez que eu começo a ver erros bobos sendo cometidos, eu tenho que entender isso como um padrão, que indica que a minha equipe está no limite. E aí eu preciso intervir. Né? Então, prever comportamento ajuda que a nossa equipe fique mais coesa e também ajuda a gente a ter problemas futuros de convívio, né, de produção, do nosso ambiente organizacional, cortados antes que eles aconteçam. Né? Então, antes do problema acontecer, eu atuo sobre ele, né, e previno que ele aconteça. Então, prever comportamentos é algo que a gente consegue fazer e que nos ajuda muito, né, a manter a nossa organização funcionando bem. Tá? Então, por isso que tem que ser a área de comportamento organizacional é uma área que atua preventivamente e atua sistematicamente também, ou seja, fazendo monitoramentos constantes e, né, produzindo relatórios, abastecendo de informações todos que tenham interesse nisso, que possam trabalhar com isso, para que a gente possa, a partir daquilo que a gente já conhece, tá, dos indivíduos, dos grupos e da nossa própria estrutura, compreender o que pode estar acontecendo para frente. E aí a gente prevê e minimiza uma série de problemas. Tá bem, crianças? Beleza? Se não tiver nenhuma dúvida, é isso que eu tinha para vocês hoje. E agradeço muito aí a companhia nesta noite de muito calor aqui em Minas Gerais. Imagino que aí também esteja muito calor, né? Porque aí só tem calor e muito quente, não é isso? Os dois tempos que tem aí, né? Se tiver qualquer dúvida, repito, reforço, me procurem, né? No privado, o Pedro está pegando fogo. Eu fiquei sabendo, Pedrão, que aí só tem dois climas, né?
É o calor e o insuportavelmente calor, não é isso? Muito bem. Boa noite, gente. Vou parar a gravação.